O trabalho de cuidado não remunerado. Eu me chamo Dandara Misael do Nascimento. Eu tenho 27, tenho 30 anos. 27, não tenho mais 27, tenho 30 anos. Comigo moram meu pai, meu filho e meu cachorrinho. Eu sou autônoma, né? Eu trabalho fora, trabalho à noite, trabalho como controle de acesso ou segurança, né? Trabalho em eventos, trabalho em baladas, diferentes baladas, diferentes serviços, diferentes patrões, então... Diferentes públicos. Cada um que me chama, eu vou pra um lugar diferente. Toda hora alguém me chama pra um lugar diferente. É o horário de buscar o Ulisses. Meu nome é Juliana Silvério Jordelino. Eu acabei de completar 29 anos. E eu trabalho nesse momento na área de eventos. Sim. Recepção de eventos, é com isso que eu trabalho no momento. Minha filha tem 5 aninhos, o nome dela é Maria Júlia, minha bênção, meu amorzinho. Eu tenho somente ela, eu tive ela aos 23, 22, 23. Oi, boa tarde, meu nome é Rosinete Misael, tenho 61 anos e sou divorciada, separada, né? Vivo sozinha, né, com Deus, e só isso. Um corredor que tem 5 casas, ajuda todo mundo, né, no quintal, todo mundo literalmente, mas hoje eu moro sozinha. Eu sou Amanda Barbosa Tomita, eu tenho 32 anos. Hoje eu trabalho no meu ateliê, faço mandalas terapêuticas e é isso. Então, o ateliê ele é um anexo da minha casa, né? Justamente para eu também ter mais flexibilidade de tempo e para conciliar. Eu sinto que eu tenho 3 turnos. Trabalho de manhã no ateliê, né? Fazendo as coisas. E em casa, conciliando antes de vir para o ateliê também. Tenho o trabalho de casa, de colocar as crianças para a escola e dar uma geral em casa antes de vir trabalhar. E sim, é uma demanda grande. Porque as mulheres elas dedicam por volta de 21 horas semanais ao trabalho não remunerado, que inclui afazeres domésticos e cuidados, enquanto os homens dedicam apenas 11 horas. Como antigamente elas não estavam em peso no mercado de trabalho como estão hoje em dia, conforme ao longo do tempo elas foram entrando no mercado de trabalho, não houve essa maior integração dos homens nas tarefas do lar, que fez com que elas acumulassem duplas jornadas e às vezes até triplas jornadas, fazendo com que as mulheres sejam mais pobres de tempo, né? Não tenham tanto tempo para o próprio lazer e acabam dedicando extensas horas ao trabalho remunerado e ao trabalho não remunerado em conjunto. Eu tento colocar meu filho para participar, eu peço ajuda em casa, peço pelo amor de Deus, assim. Imagina se eu morresse, se eu fosse embora, o que ia acontecer, mas a maioria das coisas é comigo mesmo. Digamos que da hora que eu acordo até umas 5 horas mais ou menos, é só tarefa de casa, só alguma coisa dentro de casa. Às vezes que nem hoje, o meu filho, ele tá um mocinho, ele tá naquela fase pré-adolescente, que não é pré-adolescente ainda, ele tem 10 anos só, mas ele acha que ele é um pré-adolescente. Então assim, eu tô cobrando muito dele, mas a questão de tirar o uniforme que ele usa da escola e jogar, e às vezes o uniforme fica sujo, e eu lavo a roupa e ele mantém o uniforme, aí minha mãe, ele vai pra lá, minha mãe vê que tá sujo, ele deixa uma troca lá, ou ela lava, então ela dá almoço. Se ele fica na minha mãe, eu sei que ele vai jantar, às vezes se ele fica na minha casa com meu pai, ele não janta. Não porque meu pai não faz, porque meu pai não liga. Nem ele janta, nem o Ulisses janta, ninguém janta. Ele tipo, deixa, come qualquer coisa, tá bom. Minha mãe, principalmente, que é quem me ajuda mais. É quem me ajuda mais com tudo. E é interessante porque quando você comenta da sua rede de apoio, sempre são mulheres, né? Sim. 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 Que, presumo eu, inclusive, mulheres que até já passaram por isso em algum momento no passado. Então, entendem, talvez, de falar, poxa, e aí? É basicamente assim, eu pego ela, deixo ela ou com a minha cunhada, com a minha ex-cunhada, ou com a minha mãe. Com uma das duas, que são as que mais me dão um help, assim,
na hora de ficar. Aí saio mais cedo de casa, tipo umas 3 horas antes. Se eu for entrar às 18 horas, então eu saio às 15 mais ou menos de casa, deixo ela na minha mãe, vou trabalhar, volto, busco ela e venho para casa. Sempre essa rotina. Tudo muda quando você vira mãe, né? É diferente, porque tem alguém que você precisa cuidar. Então, mesmo assim, você cuida. Você pode até fazer uma divisão. Eu fiz uma divisão sexual do trabalho, porque meu marido adorava cozinhar, então ele cozinha. Ele gostava de lavar prato. Então eu lavo prato. Faz uns remeleixos, mas de qualquer maneira o trabalho dos cuidados é um trabalho das mulheres. Nós fomos treinadas para isso. Se a gente não faz, a gente se sente diminuída. A gente não é diminuída, mas a gente parece que a gente não cumpriu o nosso papel. E eu tenho que correr atrás de fazer muita coisa. Quarta-feira não é, tem que fazer feira. Toda quarta-feira tem que fazer feira, tem que buscar fruta, tem que comer. Então, são coisas que tomam muito da gente. A gente fica com a cabeça muito pilhada de ter que fazer tudo isso toda semana e todo dia tem muita coisa para fazer. E aí acaba que muitas vezes a gente não faz. De tanta coisa que fica para fazer, às vezes eu não faço, às vezes eu quero só deitar e descansar e falar, hoje eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou deitar, vou assistir TV, eu vou comer e vou descansar. Aí o dia que a gente não faz a cobrança é pior no outro dia. Eu sempre fui, eu não vou dizer bruaca, né? Como diz hoje. Mas eu sempre fui dona de casa. Sempre fui dona de casa. Quando eu era casada eu tinha minhas responsabilidades para mais. Hoje eu tenho minhas responsabilidades para mim. Mas eu nunca deixei de ser dona de casa. Faço minhas coisas, gosto de cozinhar, gosto de lavar minha roupa, gosto de manter minha casa ajeitada na medida do possível. Mas eu mudei meu esquema, meu sistema de ser em relação a isso. Trabalho à noite. Então eu sei que eu tenho que chegar, eu faço o meu café, faço minhas coisas, descanso um pouco. Ainda há pouco tempo eu levava o filho da vizinha para a escola. Tem uma outra vizinha que trabalha dia sim, dia não, tem um filho de 10 anos, fica sozinho, eu dou uma assistência para ele. Eu tenho uma amiga muito pessoal que trabalha e volta e meia eu lavo louça para ela, né? Na casa dela que mora no mesmo quintal, mas isso não me onera em nada. Por eu estar durante o dia em casa e a maioria de quem está lá trabalha, eu sempre estou, né, fazendo vistas largas para todo mundo, na medida do possível. Às vezes até o menino que fica sozinho, 10 horas, Rose, você tem arroz pronto? Né? Então eu sempre tenho essas coisas, porque eu gosto de fazer. Eu gosto de manter minha geladeira sempre com alguma coisa. Independente de, eu sozinha não sou obrigada a fazer. Não é que eu não sou obrigada a fazer, eu gosto de fazer. Antes eu tinha muito a característica assim, de centralizar tudo em mim, né? Eu fazer tudo, resolver tudo. Hoje eu terceirizo tudo que eu posso e trago também todos para colaborar. Essa consciência, dou essa consciência de colaboração, porque se todos precisam e a casa é de todos precisam colaborar. Então, organiza a rotina de uma forma que todos colaboram e funciona. Em que momento você sentiu que precisava mudar? Um momento que eu estava muito sobrecarregada, né? Que eu me vi com vários problemas de saúde, várias questões que eu precisava olhar para mim. Antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Né? E como foi recebida essa mudança? Foi recíproca? As pessoas... Então, meu marido, ele super colabora no tempo que ele pode. Na pandemia, ele começou a fazer home office, então ele teve muito mais tempo de intervalo. Então, isso foi ótimo, porque a gente se organizou com uma rotina muito melhor. Teve uma aceitação muito boa, assim. As crianças, né, que é mais conciliar, conversar, muito diálogo, que faz parte também. E é isso. Sim. Foi tranquilo. Quando a gente engravida e tudo, é algo assim inexplicável. Não é de se esperar, não tem como. É vivendo ali e aprendendo, né? O filho, ele ensina muito. Eu aprendi muito com a minha filha. Então, foram coisas que eu fui vivendo e aprendendo, assim, sabe? Foi dia após dia. No momento, quando ela nasceu, eu priorizei muito a amamentação, então eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia trabalhar, independente do cargo ou empresa que eu estivesse. Eu ia abrir mão disso para a maternidade.
E aí as coisas vão apertando, né? Enfim, a situação financeira, né? Uma pessoa só, na época eu era casada, uma pessoa só não dá conta de tudo, né? O salário, enfim. E aí eu decidi voltar a trabalhar quando ela tinha 1 aninho. E aí que eu fui sentindo, assim, que, putz, agora quem vai ficar com ela? E até que horas? Porque foi o que você falou, o evento ele é muito flexível. Sim. Tem dia, já aconteceu de eu ir em diversos eventos no sábado ser das 18 horas até as 23h30 e no domingo eu tenho que estar lá às 8 da manhã. Sim. Como é que eu faço? Com quem que ela dorme? Será que ela dorme bem? Será que ela dorme bem sem mim? Então tem tudo isso, sabe? Coisas assim que eu fui aprendendo. Mas eu sou grata por ter uma família, né? Alguém assim de confiança, mulheres, assim, então ajuda. O que a gente observa é que antigamente o propósito dos trabalhos flexíveis era poder integrar as mulheres no mercado de trabalho, tendo em vista que elas dedicam muito tempo ao trabalho não remunerado. O que a gente acabou vendo é que a flexibilização do trabalho, ela acabou se tornando uma arma dos empregados contra os seus trabalhadores, fazendo com que a principal arma deles fosse a redução dos salários. Então, a consequência da flexibilização que a gente pôde observar foi uma maximização das tarefas com piores remunerações e, enfim, fazendo as mulheres se encontrarem nesses trabalhos que têm menores remunerações que os homens, piores condições de trabalho, e isso tudo porque elas dedicam mais tempo ao trabalho não remunerado, e a consequência disso é enorme assim, para a sociedade. Ontem eu fui fazer uma inscrição para o concurso do IBGE que está aberto, né? Só que a inscrição era lá no Itaim Bibi. Então, o meu horário que eu dormi, porque domingo eu trabalhei de madrugada, eu cheguei 6 horas da manhã da segunda. Então eu dormi até meio-dia, aí fui, levei meu filho para a escola, voltei para casa, me troquei e saí. Então, eu dormi pouquíssimo. Aí quando eu voltei, eu falei, vou passar um pouco na minha mãe sempre tem almoço lá. Voltei, passei lá, comi, aí pedi pro meu pai buscar meu filho na escola. Porque eu voltei já era beirando 5 horas. Falei, pai, já que você tá em casa, busca meu filho na escola, busca o Ulisses na escola. Ele buscou e deixou na minha mãe. Eu praticamente tava cochilando lá. Aí quando eu cheguei em casa, depois das 6 horas da tarde, aí eu fui fazer o arroz, sendo que meu pai tava o dia inteiro dentro de casa. Fui fazer o arroz, fui recolher roupa do varal, que eu já tinha deixado um pouco de roupa no sábado, que até então ficou. Então assim, fica muita coisa pra mim. Fica se eu não fizer, ninguém faz. Aí, à noite, meu filho perguntou pro meu pai se eu ia trabalhar. Meu pai falou, se ela não for trabalhar, ela não vai fazer nada mesmo. Eu falei, gente, eu não faço nada. Todo o tempo que eu tenho dentro de casa, se eu tô descansando, eu tô dormindo, porque eu preciso dormir um pouco. A média de sono meu é 4 horas, a minha média de sono. 4 ou 5 horas. Os dias que eu pego pra dormir mesmo é de segunda-feira, que eu pego e falo, vou dormir. Porque às vezes eu não durmo como eu disse, não durmo na segunda e vou dormir só na segunda noite. E pego que nem quando eles não estão em casa, que eles vão pra casa da minha avó, que eles vão passando do trem, passo o dia todo lá, eu não faço nada. Aí eu durmo. Mas eu ouço muito que eu não faço nada em casa. Eu não dou conta de fazer tudo num dia. Você nunca vai chegar na minha casa e vai ver tudo arrumado. A casa toda arrumadinha, bonitinha. Não dou conta, porque se eu arrumar a sala hoje, amanhã a sala tá bagunçada. E eu tenho que sair para trabalhar fora. Também tem outro, como é que meu filho falou esses dias? Que ele estava vendo na escola sobre dupla jornada. Então eu tenho a segunda jornada. E eu tenho uma terceira jornada, que eu tenho que cuidar de mim também. Que eu faço academia, eu tento encaixar ainda isso. Então, é difícil porque eu tenho que cuidar da casa, cuidar de todo mundo, tem a saúde deles para cuidar também, ver consultas, as coisas que eu estou fazendo tudo. Tenho que cuidar do serviço, aí depois tenho que cuidar de mim um pouquinho. Aí eu tento conciliar, às vezes é uma bagunça, nem sempre dá. O capitalismo não precisa pagar desigual para homens e mulheres, pode pagar igual. Não paga porque para o trabalhador é vantajoso. Ele tem alguém que cuida dele, ele chega em casa,
tem almoço, janta, casa lavada, roupa lavada, a camisa, a cama pronta. Ele trabalha na fábrica. O trabalho do revoado, as mulheres vão para a fábrica e depois quando chega em casa, fica correndo. O trabalho não remunerado é o trabalho que cuida da vida. Desde há 200 anos, entendeu? Então você está preparando pessoas que vai para o mercado, já chega prontinho. Alguém cuidou para eles de graça, não precisou nem pagar. Eu morei na Inglaterra, já morei na França. 5 horas da tarde, por exemplo, lá na universidade, as mulheres saíam enfileiradas, as secretárias, com aquelas sacolões entrando dentro do supermercado, lá tem comida mais pronta, levando. Mas elas é que iam levando a comida para dentro de casa, então eu ficava olhando, porque na época eu só estava sozinha, já com meu marido, mas sozinha é diferente, porque tem filho. Faço mesmo, né? Hoje eu posso fazer ovo, amanhã eu não faço ovo de novo, não. Eu faço, tá complicado, não sei o que, eu faço. Isso eu faço, porque eu gosto. Entendeu? Essa é a minha vida ultimamente, nesses últimos 5 anos. E quem você ajuda, na maioria das vezes, são mulheres nesse quintal? Ou... Tem uma que, a mãe de 10 anos, ela é separada. Essa minha amiga, né, que é sozinha. E a mãe do menino que eu levo para a escola, ela trabalha também. Né? Então ela trabalha na rua, ela é haitiana. Ela trabalha com roupas na rua. Ela leva pra escola e tal, e quem vai buscar é um parente dela lá. Mas a maioria, assim, todos trabalham no dia, só eu trabalho à noite. Só eu trabalho à noite. Então é mais fácil pra mim, né? Ficar durante o dia fazendo alguma coisa, dar uma assistência maior, digamos, né? Mas assim, minha vida é assim. Então, mentalmente, assim, você nunca tá 100% tranquila, né? Como que é a sua cabeça no dia a dia? É muito doido, assim, porque, por exemplo, o dia que eu amanheci e aí eu sei que eu tenho que deixar ela em algum local, eu já vou preparando, já acordo, já vou preparando, passo café, já vou preparando as coisinhas dela, já vou arrumando danoninha, será que ela vai comer? Ai, não, hoje ela tá... sei lá, tá com o intestino solto. Então não pode mandar Danone, né? Então tem que mandar uma fruta. Então eu vou mandar goiaba, porque aí, sabe, é tudo bem. Vou dar banho nela. Não, vou dar banho, mas o tempo tá muito frio, não vou lavar o cabelo. Então, são detalhes, né, que muda tudo, pensar, né? Aí levo ela, por exemplo, levo ela pra casa da minha mãe. Aí eu deixo ela na casa da minha mãe. Passa uns 30, 40 minutos, eu já mando. Mãe, tá tudo bem aí? Graças a Deus, sempre está tudo bem. Mas eu sempre mando. Mãe, tá tudo bem aí? Quando ela era mais novinha, agora com 5 aninhos, ela tá bem madura, assim. Eu vejo isso nela. Mas ela chorava. Eu tinha que meio que deixar ela escondido e sair escondido pra ela não me ver, porque ela chorava muito. Ela chorava muito. Então eu... pergunto, mãe, tá tudo bem aí? A Maju chorou? Ela tá chorando? Quando a minha mãe pega ela pra passar, assim, 24 horas, vamos dizer assim, né? A minha mãe sai com ela, fala assim, de sábado pra domingo, você vai trabalhar sábado, vai trabalhar domingo? Então esse final de semana dá pra eu ficar com ela. Então eu vou pegar ela no sábado e te devolvo no domingo, você trabalha mais tranquila. Aí eu mando mensagem, mãe, ela dormiu bem à noite? Ela passou a noite inteira dormindo, ela acordou, ela chamou por mim, ela chamou pelo papai dela. Então, enfim, né? É uma preocupação constante, né? Uma preocupação constante. E até perguntar, às vezes você se sente sobrecarregada sobre conciliar todo esse trabalho e essa preocupação de ficar, nossa, não aguento mais. Nossa, muitas vezes, muitas vezes. Porque é todo dia, assim, toda vez que eu vou trabalhar eu sei que é aquilo. Tenho que me preparar, tenho que sair mais cedo de casa, e aí eu chego mais tarde, e aí tenho que deixar ela em algum lugar, e aí eu tenho o custo eu pego o Uber, pego o táxi, porque tanto minha ex-cunhada como a minha mãe, as duas são fora de mão, não, é difícil chegar de ônibus, e com criança no colo e tal, os horários, enfim, é bem complicado, então eu tenho que ter esse gasto do Uber, então eu tenho que me planejar financeiramente, tenho que ver se de repente aquele local que eu vou fazer o evento, se vale a pena, porque eu vou ter que tirar o dinheiro da passagem e vou ter que tirar o dinheiro do Uber também. Sim.
Então, será que vale a pena? Será que dá tudo certo? Enfim, sobrecarrega. De dias, assim, de eu ficar, assim, super triste, assim, sabe? Falar, ai, hoje eu não vou, mas não, eu vou, eu tenho que ir. Uma coisa assim, sabe? Mas acontece, assim, acostuma, né? Mas sobrecarrega, cansa. Sim. Cansa bastante, a mente cansa mais. E você sente que essa preocupação constante, esse cuidado que você tem com ela, acaba de uma certa forma afetando no seu trabalho fora de casa também? Porque você acaba ficando com a atenção dividida, assim? Sim, claro. Você sente isso? Sim, sinto. Quando eu trabalho em locais que eu fico maior tempo lá dentro, por exemplo, uma carga horária de 9 horas o dia, né? Então, 9 ou às vezes 12 é mais difícil, mas tem também. Então, é mais tempo distante dela, é um dia inteiro, né? Então, eu fico mais preocupada e às vezes um pouco até desatenta, né? Porque será que ela tá bem? Ou então, quando acontece vou cobrir em algum lugar, algum evento, tempo menor. Mas ela tá com a garganta inflamada. É assim, é desconcertante. Preocupação 100% do tempo. Será que minha mãe deu o remédio na hora certa? Será que ela ainda tá com dor? Será que ela tá tossindo muito? Será que a tosse é com catarro ou é sem catarro? Será que o catarro já saiu tudo? Sabe? Tudo... Parece besteira. Aos olhos dos outros, geralmente é. Mas é tudo... E às vezes eu não expresso isso pra ninguém. Não falo isso pra ninguém, né? Assim, não tenho uma... Sou mais reservada nessa parte. Então... Mas eu fico com a minha cabeça assim a milhão. Então, às vezes, rola uma desatenção no trabalho. Você sente que esse cuidado que você tem com a família, ele é reconhecido de alguma forma? Então, existe hoje em dia, porque eu explico isso, assim, trago essa consciência no sentido de mostrar o quanto é importante e o quanto de esforço nosso é necessário. Que quando todos fazem, todos tomam consciência do trabalho que dá a fazer, né? E também de quando não está feito, quanto que todos precisam. No momento de correria, precisa das coisas organizadas para você encontrar. Então, eu me sinto valorizada sim, porque eu me valorizo e porque eu mostro esse valor, entende? Mas antes não era assim. Antes eu me sentia desvalorizada, desmotivada, e eu comecei a perceber que a mudança em primeiro lugar era comigo. Porque se eu não me valorizasse, me respeitasse, ninguém ia fazer isso por mim. A mãe, ela tem um papel fundamental, né? O pai também tem. Mas a mãe, sobretudo, tá ali no cuidado, né? Então, não é só o cuidado, é gestar a criança, é parir a criança, amamentar a criança. Então, existe todo um processo que não necessariamente tem um amparo maior, né, da sociedade. Muito pelo contrário. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu sentia muito isso, assim, essa cobrança até da sociedade no sentido de, nossa, ela é sua mãe? Ela não vai fazer outra coisa mais, né? Você chega na minha casa, às vezes tá bagunçado, a sala tá desorganizada, e eu falei que eu não vou mais me estressar com isso. Porque teve um tempo que eu tava me estressando muito com isso. Eu tenho que fazer. Quando eu via, eu falei, eu tava doente direto. Eu tava triste direto. Eu tava chateada o tempo todo, porque eu me frustrava muito, porque eu não dava conta de ser uma boa dona de casa. Até um ponto que eu entendi que eu não sou só dona de casa. Que eu não sou só aquilo. Que eu preciso ter todo o resto, que eu preciso ser eu um pouquinho. Aí eu falei, não, vai ficar bagunçado a sala hoje, que hoje eu vou fazer só a cozinha. Vai ficar bagunçado o banheiro hoje, porque hoje eu vou fazer só a sala. E aí eu vou me organizando. De pouquinho eu vou arrumando. Eu mesma não me importava. Eu vejo, teve um tempo que eu morava com ela, que eu morava com minha mãe. Com ela fazia tudo o serviço de casa, porque eu trabalhava na rua. Teve um tempo que ela fazia todo o serviço de casa. E eu via quanto era diferente. Eu vejo isso hoje. Hoje eu fico pensando, poxa, às vezes eu chegava cansada, minha mãe já tinha feito janta.
Nossa, mudava o dia. Eu vou jantar e vou dormir. É outra cabeça. Eu vou jantar e não. Eu sei que se eu passar o dia inteiro fora de casa, eu tô aqui pensando que eu não deixei a bendita da carne temperada para eu fazer de noite. Então eu passo o dia inteiro pensando que eu tenho que fazer outras coisas dentro de casa, eu tenho outro serviço. Isso já me tirou muita coisa. Eu sinto que isso já me tirou muita coisa. Tempo de estudo, concursos que eu queria ter estudado mais, que eu acho que eu teria passado se eu tivesse mais tempo para estudar. Mas se eu sentar para estudar na minha casa, eu não estou fazendo nada. Eu nunca consigo, a minha cabeça não para. Eu não consigo falar, não, esse horário aqui eu vou estudar, eu vou fazer pra mim. Não, eu só consigo fazer se eu sair de casa. Se eu ficar dentro de casa, eu não consigo fazer. Eu não consigo, porque isso toma muito tempo. Vou falar, não existe nenhum tipo de convencimento, ele fala obrigado. Ele reconhece às vezes, bem às vezes, ele reconhece. Mas é aquela coisa, acho que ele não enxerga que a roupa não vai sair do corpo, ir pra máquina, ir pro varal, e aí a roupa volta dobrada e aparece na frente, em cima da cama dele. Não, isso porque eu não passo roupa. A roupa simplesmente, puf, aparece. Porque senão a roupa fica do jeito que ela saiu, o máximo, vai chover. Pelo amor de Deus, gente, alguém tira a roupa do varal, aí tira e fica lá na cozinha fazendo aniversário, semanas e semanas e semanas, a roupa não se dobra, a roupa não sobe, porque eu moro no sobrado, aí tem o quarto é em cima, né? Então a roupa não sobe. Falei, gente, a roupa não sobe escada, ela não se dobra sozinha. Se tirou do varal, dobra. Então, tipo, essas coisas ele não faz, ele só faz se eu pedir, pelo amor de Deus. Se eu ligar pra ele agora e falar, pelo amor de Deus, você pode temperar a carne pra quando eu chegar a fazer? Aí ele faz, senão vai estar lá exatamente como tá assim que eu chegar, que eu sair. Você pode passar um pano na sala? Só se pedir. Se pra fazer sem pedir ajuda, tem que ser resmungando. Aí faz resmungando, faz lá. Porque tá de birra com alguma coisa e resolveu fazer. Mas é difícil assim falar que ele reconhece. É difícil. Talvez internamente ele reconheça e ele não fale. Eu penso assim, meu pai é meio fechado, então às vezes pode ser que ele reconheça e ele não fale. Não coloque pra fora, mas magoa muito porque ele faz questão de colocar pra fora que eu não faço. Muitas vezes, não é uma vez só, é direto. Que eu não faço, o que eu deixo de fazer, o que eu faço errado, isso ele exterioriza. Agora, elogios é bem difícil. Hoje de manhã eu tava pensando nisso, porque hoje de manhã ela acordou e ela falou assim, mamãe, eu quero cuscuz. E a gente adora comer cuscuz no café da manhã, enfim. E aí eu pensei, por um segundo eu fiquei, tipo, mexendo no celular, me distraí, sabe? Aí eu fiquei pensando, gente, eu tenho que ir lá fazer o cuscuz, porque se eu não fizer, ninguém faz. Não tem alguém que vai lá fazer por mim. E a casa é isso. Se eu não lavar a louça, ninguém vai vir aqui lavar, né? Se eu não fizer comida, a gente não almoça ou não janta. Então a casa tem essa preocupação também. Eu tento manter organizada, ela é bem bagunceirinha da idade, né? Então são 3 coisas aí, que é a maternidade. Às vezes eu chego cansada do serviço, mas eu tenho que dar uma atenção pra ela, eu penso dessa forma, porque ela não tem nada a ver com isso, né? E eu tenho que dar uma atenção pra ela, mas aí também eu tenho que terminar de fazer a janta, ou esquentar o papá dela, ou fazer o cuscuz, ou estender a roupa que eu coloquei na máquina pra bater na parte da tarde ou da manhã, na hora que eu sair. E aí eu também tenho que me preparar, às vezes tem alguma coisa do trabalho que eu tenho que dar uma estudada, algum evento que vai acontecer amanhã. Já tenho que fazer meu cronograma de amanhã, né? Então são 3 coisas aí, o trabalho, né? Fora de casa, o trabalho dentro de casa, que é um trabalho, só não é remunerado, né? Mas é um trabalho. E o trabalho de ser mãe. Mas você sabe dizer mais ou menos quanto tempo que você gasta nessas tarefas de casa, né? Digamos umas 7, 8 horas, porque eu chego quase 9 horas da manhã. E eu não tenho o hábito de chegar e dormir. Eu chego e já tenho
já sei alguma coisa que eu vou fazer, né? Independente, mesmo que seja na minha casa, não tem tanta coisa pra fazer na minha casa, mas eu sou muito chata. Eu faço sempre, né, Daniela? Sempre eu faço, sempre tô fazendo alguma coisa em casa. Ai, nossa, mas a cortina tá limpa, ai, dá 5 minutos eu tenho que limpar a cortina, eu tenho que trocar não sei o que, tenho que trocar tapete. Eu moro em 2 cômodos pequenos, mas eu sempre tenho que fazer. Não é que diz que mulher quando diz que não tem que fazer porque não procura, né? E eu não procuro, mas eu sempre acho que tem que fazer. Então vai em torno disso, às 7 horas, porque eu durmo mesmo. Depois das 4 horas é meu horário aqui. O trabalho na economia acaba que a economia ela foi construída, ela foi desenvolvida no sentido de levar em consideração somente bens e serviços que eram produzidos para o mercado. Então, como o trabalho não remunerado, ele é um trabalho que é no interior dos lares, apesar dele ser gerador de riqueza, por não ir para o mercado, ele não é levado em consideração pela análise econômica. Então, o nosso objetivo é dizer que ele é sim gerador de riqueza e que apesar dele não ir para o mercado de trabalho, ele ainda assim cria riqueza para a sociedade e é essencial para a manutenção da vida nos moldes atuais. Porque sem o trabalho não remunerado, por exemplo, sem ter alguém que realize o trabalho de afazeres domésticos e cuidados no lar, o homem, por exemplo, ele não consegue estar integralmente no mercado de trabalho. Então, o que a gente quer o propósito de estudar a economia do cuidado, estudar o trabalho não remunerado, é mostrar que ele é essencial para que a economia se desenvolva nos moldes atuais. E a compreensão dele também é muito importante para promover uma sociedade mais igualitária. Eu vejo como muito justo isso, assim, mas sobretudo da sociedade reconhecer como um valor, porque essa criança que é cuidada por essa mãe, ela vai crescer e vai se tornar um cidadão que vai contribuir com o sistema, né? Então, nada mais justo que esse sistema olhe para essa mãe, porque ele também precisa dela, né?